Hoje o Saúde em Prática vai tratar de questões que envolvem o corpo, consciência corporal, flexibilidade, pontos gatilhos, encurtamento, fortalecimento e memória muscular. É agora no Saúde em Prática. Para falar sobre padrões de movimento, nosso convidado é o educador físico Ricardo Oliboni. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Saúde em Prática. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade. E eu já quero começar perguntando sobre algo que a gente ouve bastante, mas nem sempre a gente tem ideia, né, do que é a consciência corporal. O que é na prática a consciência corporal, Ricardo? A gente pode dizer que a consciência corporal está relacionada a um bom padrão de movimento, tá? Então, pessoas que acabam adquirindo um bom padrão de movimento têm uma boa consciência corporal, tá? Então, executar movimentos mais simples que ele possa ser, como agachar, levantar, tem que ter essa consciência corporal, tem que ter esse bom padrão de movimento. Então, aí que entra um bom profissional, um bom professor de educação física para ensinar e educar essa pessoa a realizar esses movimentos simples, ter essa consciência corporal mesmo. Legal. Agora, por que saber sobre a consciência corporal é tão importante para a nossa saúde? Como eu disse, está relacionado bastante aos padrões de movimento. Então, ter esse padrão de movimento bem executado, bem feito, evita que a gente acabe executando movimentos que possam trazer complicações ou mesmo uma lesão mais séria. O movimento mais simples que ele possa ser, como pegar algo no chão, agachar para pegar alguma coisa no chão, o correto seria agachar para pegar esse objeto. Então, como que eu agacho para pegar isso, como que eu consigo fazer isso aí, está relacionado mesmo a essa consciência corporal e a esse padrão de movimento, a essa execução correta mesmo. Sim, normalmente a gente vai lá, não flexiona as pernas, né? Já judia ali da coluna, da lombar, né? E normalmente a gente não tem essa relação. Então é saber executar da melhor forma os movimentos, sem prejudicar o nosso corpo, Isso, né? exatamente. É tentar da melhor forma possível, sem sobrecarregar, que nem você citou o exemplo, a lombar mesmo. Sim, a gente faz muito isso, né? Que acaba acontecendo com a grande maioria da população, acaba tendo uma flexão do tronco e não um movimento de agachar, não agacha para pegar aquele objeto, e sim, como eu disse, faz uma flexão de tronco e acaba machucando muitas vezes a região lombar. Então, ensinar, fazer com que essa pessoa tenha uma consciência em executar esse movimento, em conseguir fazer esse movimento tão simples, né, que é o agachar. Sim. E quais atividades físicas podem promover mais essa consciência corporal na gente, Ricardo? Hoje a gente tem vários exemplos de atividades físicas, né? A gente tem muito mesmo opções de exercício físico, de atividade física. Mas seriam interessantes atividades que promovam os maiores gestos motores possíveis, né? Então, desde padrões de agachar, de levantar, de empurrar, de puxar, exercícios de flexibilidade, de coordenação, de agilidade, de destreza. Então, são todas atividades, exercícios que acaba promovendo uma boa consciência corporal, deixando esse indivíduo sempre preparado para realizar qualquer tipo de atividade. Onde a gente pode encontrar esses tipos de exercícios? Em quais atividades, assim, esporte, ou numa academia, ou numa prática funcional? O que é melhor? Hoje, como eu disse, a gente encontra nas academias mesmo, a gente pode estar desenvolvendo essas capacidades físicas, né? Desde que tenha um profissional apto a estar desenvolvendo isso. A gente tem alguns exemplos, o CrossFit, que utiliza bastante padrões de movimento, o próprio treinamento funcional, ou esportes em geral, um futebol, um vôlei, um basquete, acaba recrutando mais capacidades físicas do que uma atividade em específico, né? No caso, a musculação somente, né? Sim, muito legal. Muitas vezes a gente acaba contraindo um músculo sem perceber e ocasionar uma lesão corporal, né? O que a gente deve ficar atento para isso não acontecer? Essas tensões, essas lesões que a gente acaba ocorrendo, está relacionada à má postura, tanto na execução dos movimentos de treinamento, como também em posturas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O mesmo ficar sentado para trabalho e tudo mais, acaba tensionando e ocasionando essas dores e tudo mais, esse desconforto pela essa má postura mesmo.
Sim. O alongamento, ele pode ajudar a reduzir também as tensões musculares? Sim, o alongamento, o trabalho de flexibilidade, né, ele é muito importante, é uma capacidade física muito importante do indivíduo. Ele deve ser trabalhado como qualquer outra capacidade, como força, parte aeróbica e tudo mais, tá? Então, isso acaba ajudando o indivíduo a evitar ter uma contração involuntária mesmo, tá? Então, o indivíduo com uma flexibilidade maior tem um risco diminuído de ter algum tipo de lesão também. Sim. E o alongamento, ele continua sendo imprescindível antes de iniciar qualquer atividade física, Ricardo? O alongamento, ele, como eu disse, ele é uma parte muito importante do condicionamento do indivíduo, tá? Só que antes da atividade física, o ideal é que sempre ocorra um preparo do movimento, preparar esse indivíduo para iniciar a atividade física. E o alongamento acaba não sendo tão interessante como esse preparo de movimento. Então, o adequado seria fazer um aquecimento prévio, exercícios de baixa intensidade, alongamentos mais dinâmicos para estar iniciando essa atividade física. A flexibilidade ela é importante, mas ela deve ser feita sempre uma sessão somente de flexibilidade, deixar um treinamento específico para a flexibilidade, para a melhora do alongamento. Não o que é feito muitas vezes nas academias, que o indivíduo acaba ficando um tempo pequeno ali, alongando de 1 a 2 minutos, achando que está preparando para iniciar o exercício físico. E sim, ele só está camuflando, ele não está preparando. Então, o ideal é preparar mesmo, que tenha um preparo para iniciar a atividade física. Um aquecimento mais específico, Um aquecimento né? mais específico. Agora, no caso em algumas atividades que você, de repente, precisa, né, mais dos músculos, de repente você sentiu que você se exercitou bastante, o alongamento, ele pode ajudar no pós-exercício também ou não faz tanta diferença, Ricardo? Sim, o alongamento é interessante para ser feito após o treinamento, após o final da sessão de treino, como uma volta calma, seria especificamente como volta calma mesmo, para relaxar, para que aquele indivíduo consiga chegar em casa mais descansado e tudo mais. É que tem uma diferença entre melhora da flexibilidade, tá? Então, esse indivíduo ele tem que procurar um treinamento específico de flexibilidade. Sim. Então, ele tem que dispor de uma sessão de treino de flexibilidade. Então, ele tem que gastar de 30, 40, uma hora de sessão de treino para que ele tenha uma melhora da flexibilidade. A flexibilidade é uma capacidade física muito importante, deve ser trabalhada assim. A gente vai fazer uma rápida pausa agora, Ricardo. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco, você sabe o que é e como se forma um ponto gatilho? Confira daqui a pouco aqui no Saúde em Prática. O Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre padrões de movimento. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está o educador físico Ricardo Oliboni. Ricardo, a gente vai começar esse bloco agora falando sobre encurtamento muscular. O que é esse encurtamento muscular? O encurtamento muscular seria o encurtamento da fibra muscular, tá? Isso está bastante relacionado à falta de atividade física, à falta de exercício físico ou vícios de postura. Muitas vezes o indivíduo que fica muito tempo sentado, ele acaba adquirindo um encurtamento muscular também, ou nos músculos inferiores das pernas, nas costas e assim por diante. Então seria o encurtamento das fibras musculares mesmo. E isso é reversível? Tem como trabalhar para que esse encurtamento não prejudique, né, o indivíduo? Porque deve causar um desconforto, né? Ah, sim, o desconforto é grande. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer movimentos simples, como pegar algo no chão mesmo, ou esticar para pegar algo à frente. E sim, é reversível. Desde que a pessoa comece a praticar atividade física, exercício físico, tem meios e métodos que a gente acaba conseguindo melhorar essas tensões, esses desconfortos, esses encurtamentos musculares. Tem sim. É só o indivíduo começar a praticar atividade física que já vai ter melhora com certeza. Legal. Agora, quando a gente era criança, a gente é muito flexível, né? E brinca e faz tudo. E hoje os mesmos movimentos que a gente fazia quando era criança parecem impossíveis, né? Ou pelo menos bem mais difíceis de serem feitos. A partir de qual idade, aproximadamente, a gente começa a perder essa flexibilidade que a gente tem, né? Desde que a gente nasce? Nas literaturas, a gente acaba encontrando que a partir acima dos 10 anos, as crianças começam a ter essa flexibilidade diminuída, tá? Principalmente crianças que nunca fizeram atividade física, nunca
brincaram, né? Eu falo que criança ela tem que ser criança mesmo. Então, Ser ativa, né? Isso, tem que ser ativa, tem que ser lúdico, as brincadeiras e tudo mais. Deixar a criança ser criança. E hoje em dia a gente acaba encontrando bastante criança que não brinca mais, que não faz nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de exercício físico. Acaba ficando atrás da TV, atrás do computador, do tablet, né? Acabam ficando bastante ociosas, né? Sedentárias, né? Então essas crianças que têm esse movimento, acabam se movimentando muito mais do que as crianças sedentárias, elas acabam se tornando adultos com uma predisposição diminuída, né, de ter encurtamento, acaba tendo uma melhora na flexibilidade e assim por diante. A flexibilidade é uma das capacidades físicas que até os 10 anos de idade elas podem ser melhoradas, tá? Então, uma das poucas que podem ser melhoradas até os 10 anos de idade. Principalmente incentivando a criança a fazer atividade física, exercício físico lúdico mesmo, a brincadeira em si. Sim. Agora a gente vai falar sobre postura. Qual é a importância de se manter uma postura corporal adequada, Ricardo? Hoje a gente encontra bastante os vícios de posturas, né? Que são, a gente acaba tendo vício de postura para sentar, vício de postura para mexer no computador, assistir televisão e assim por diante. E a postura ela está relacionada tanto a gente ter uma boa postura no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como também ter uma boa postura para fazer o exercício físico, tá? Entra de novo naquilo que eu disse sobre padrão de movimento. Ter um bom padrão de movimento para executar os exercícios na academia, no crossfit, no treinamento funcional e assim por diante. Então, educar esse indivíduo para que ele possa fazer aquele movimento da melhor forma possível. Hoje a gente encontra muitas pessoas colocando muita carga, muita sobrecarga e o padrão de movimento não sendo respeitado, tá? Então, essa postura no nosso dia a dia também deve ser transferido para as atividades físicas do nosso modo de lazer, ou mesmo da performance e assim por diante. Acho que mesmo se de repente a pessoa não está tão preocupada com, né, o físico, de repente, né, é importante ter um mínimo de consciência corporal para isso, para você evitar problemas no futuro, né? Porque uma má postura, por exemplo, né, a falta dessa consciência corporal, a gente usa no nosso cotidiano, né? Sim, sim. Eu falo que é sempre tentar gerar uma transferência. Atividade física, exercício físico, transferir para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, ou atividades da vida diária, como também uma atividade de alta performance também. Sim, você comentou do CrossFit, um dia numa aula, né, a gente estava aprendendo a levantar peso, e aí o professor estava explicando a importância de agachar, e aí uma das alunas comentou a dificuldade que ela tinha na casa dela com o filho, que ela estava tendo muita dor na lombar, porque ela tinha um bebê de quase 1 ano, e aí ela tinha que passar muito tempo com ele e levantar. Aí ele falou, imagina que o seu filho é obeso, agacha, levanta ele direitinho que você não vai sentir mais isso. Ela falou assim, nossa, é verdade, né? Acho que são pequenas coisas na nossa rotina que a gente às vezes não percebe, né? Ricardo, queria saber de você agora o que são pontos gatilhos, né? Como eles são formados no nosso organismo? Os pontos gatilhos, né? A gente tem vários pontos gatilhos no nosso corpo, tá? Desde da cabeça até na ponta do pé, a gente tem pontos gatilhos. O que são eles? São pontos de tensões mesmo. Eles estão bastante relacionados à face do músculo, tá? Então, essa face é um tecido que envolve tanto o músculo quanto os órgãos. E é um tecido de proteção. Então, ele acaba protegendo o músculo de evitar que a gente lesione. Então, ele acaba ficando mais rígido e mais firme. E se isso não for tratado, pode ocasionar uma lesão mais séria, tanto articular como muscular também. Agora, eles podem provocar dores, mas eles também podem não aparecer, né? Podem ser assintomáticos também, Ricardo. Sim, quando a gente estimula esse ponto gatilho, que seria com uma automassagem, a ideia do indivíduo é sentir desconforto. Ele tem que sentir esse desconforto para que haja uma liberação, para que tenha uma soltura daquela região. E muitas vezes ele nunca vai sentir porque nunca foi estimulado, né? Então, o indivíduo pode ter uma lesão, ter um desconforto no joelho, e isso está relacionado à musculatura muito tensionada da sua coxa. Então, ele nunca vai saber que aquela lesão no joelho dele está relacionada a uma tensão muito grande no músculo da coxa. Então, quando é feita essa liberação, essa soltura, pode ter um alívio muito grande também. E como é que esse ponto gatilho pode ser desfeito? É através da manipulação do local mesmo? Isso. Hoje a gente tem várias técnicas, né? E uma delas é conhecida como liberação miofacial, que
que seria uma liberação dessa face muscular. Utilizando uma automassagem, tem alguns materiais, são bolinhas de lacrosse, rolos de espuma, uns sticks de movimento, onde o indivíduo aplica, ele mesmo faz essa automassagem, fazendo com que essa face, esse músculo seja solto, liberado mesmo. Eu dou o exemplo de um cadarço de tênis. Quando tem aquele nó no cadarço do tênis, para a gente conseguir desatar aquele nó, a gente faz um movimento, faz uma pressão naquela região para desatar o nó. Da mesma forma o músculo também, esses pontos gatilhos. A gente vai fazendo uma massagem no local para tentar tirar esse nó, tirar esse desconforto. E é incrível, quando a gente aplica essa automassagem, essa liberação, o desconforto é muito grande no momento, mas o alívio também é muito bom depois. Legal. A gente vai fazer mais uma rápida pausa agora, Ricardo, e no próximo bloco, você já ouviu falar em memória muscular? Então continue com a gente volta já já. Estamos de volta com Saúde em Prática e eu recebo aqui o educador físico Ricardo Oliboni, tirando as nossas dúvidas sobre padrões de movimento. Mas antes de prosseguir, é hora de conhecer o projeto Karatê na Unesp, uma prática que reúne benefícios físicos, emocionais e educacionais. O De Olho no Movimento está no ar. O projeto de extensão à comunidade Karatê na Unesp existe desde 2002, portanto há mais de 13 anos, está funcionando. E ele tem o objetivo de oferecer uma modalidade esportiva, uma arte marcial, à comunidade, uma forma sistematizada de atividade física. O Karatê proporciona inúmeros benefícios: cardiopulmonar, resistência aeróbica, resistência muscular, e também, como tem um trabalho bastante expansivo, melhora bastante a flexibilidade. Tem componente de educação, componente assim, da cultura japonesa transferido para nós é muito forte. Então, essa chance de exercitar o confronto, a confiança, isso é muito importante e muito presente nas lutas de uma maneira geral. Isso também faz parte do objetivo da nossa prática aqui. Você vive melhor fazendo uma atividade assim, não só pela atividade física em si, mas por tudo que o Karatê te proporciona, que é disciplina, respeito ao próximo, todos esses conceitos que a gente precisa para o dia a dia. Qualquer pessoa pode praticar o Karatê, independente da idade. É claro que, normalmente, nós pedimos assim que uma criança a partir de 7 anos. Mas quanto à saúde, sem comparações, eu vivo muito melhor hoje fazendo Karatê do que antes. O condicionamento se adquire com o próprio treinamento, com o tempo, com a dedicação. A gente, nessa parte prática, acaba trabalhando isso, fazendo uma formação mais completa, trazendo uma carga, uma bagagem mais complexa para a gente. É um lugar de opção para quem está fazendo o curso de Educação Física enxergar uma atividade prática. Então, quer dizer, como é que a experiência de treinamento de Karatê pode ajudar na discussão geral, na formação em Educação Física. O projeto tem viabilizado cursos, workshops, para levar conhecimento da Educação Física e da Universidade vinculados ao Karatê para a comunidade mais geral. Outros professores de Karatê, técnicos, praticantes que são de fora da universidade. Então, o projeto Karatê na Unesp é um projeto gratuito, está aberto a toda a comunidade bauruense e de toda a região, que funciona na Praça de Esportes da Unesp, atualmente de terça e quintas, nesses horários do almoço, da meio-dia a 1h. Então, venham diretamente prontos para a prática. Mais um projeto super legal aí do pessoal de Educação Física da Unesp de Bauru. Parabéns ao professor Sérgio e a todos os envolvidos também com este projeto.
Agora, retomando o nosso tema de hoje, Ricardo, o que é a memória muscular? Isso é algo que a gente ouve falar bastante também, né? A memória muscular está relacionada também ao padrão de movimento. Quando a gente aprende a executar um movimento, mesmo que a gente fique um tempo sem fazer aquele movimento, a gente acaba voltando e lembrando como executá-lo. Como exemplo, eu dou a frase de um outro educador físico, Alexandre Burani, onde ele fala que o padrão de movimento é igual a andar de bicicleta. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, mesmo que passe vários anos sem andar de bicicleta, a hora que a gente volta, a gente ainda lembra como andar de bicicleta. E é da mesma forma o padrão de movimento, a memória muscular. Então, mesmo que a gente fique um tempo sem executar aquele movimento, sem fazer aquele movimento específico, quando a gente volta a fazer ele, a gente não esqueceu. A gente fala, pô, ainda lembro como executa, ainda tenho memória sobre esse músculo, sobre esse padrão de movimento. E isso acontece com frequência com as atividades que a gente realiza, assim, se a gente passa um tempo ali fazendo determinada atividade, daqui a alguns anos eu vou retomar meu músculo vai se lembrar daqueles movimentos? Isso é comum? É comum, sim. É o esperado quando a gente retorna a fazer o exercício físico, a atividade física. Claro que talvez com menos intensidade de quando era feito com mais frequência. Que às vezes depende também do músculo estar com preparo, né, para conseguir realizar a atividade, né? Agora, mesmo tendo a memória muscular, o ideal é que quem está voltando, de repente, a fazer qualquer atividade, retorne de forma gradativa, né? Isso, é sempre quando o indivíduo volta a fazer atividade física, esse período que ele ficou parado por qualquer que seja o motivo, a gente costuma chamar como destreino. É um período que ele ficou afastado da atividade física, por lesão, ou, como eu disse, qualquer outro motivo. A hora que ele volta, a hora que ele inicia essa atividade física, é sempre interessante que a intensidade acabe sendo menor, tá? Que ele não tente fazer com a mesma intensidade que ele fazia anteriormente, tente sempre começar novamente, com menos carga, com menos volume de treinamento, e isso pelo menos durante 1 a 3 semanas, até que ele volte a utilizar novamente as mesmas cargas, as mesmas amplitudes e assim por diante. É sempre interessante começar devagar também. Sim, legal. Agora, às vezes a gente percebe quando a gente está se exercitando que, em um lado, a gente tem um pouco mais de facilidade para executar o movimento do que o outro. Isso acontece? Ou é só uma impressão que a gente tem? Ou o nosso corpo pode ter uma percepção diferente em cada lado dele? Normalmente a gente tem sempre um lado predominante, né? É o lado mais forte, o lado mais coordenado, o lado mais flexível, tá? É comum mesmo, a gente pode pegar nos esportes de alto rendimento, um jogador de futebol, um jogador de vôlei, basquete, ele tem um lado predominante, onde ele chuta, onde ele faz um arremesso, onde ele faz um ataque e assim por diante. Tem mesmo, a gente acaba tendo esse lado predominante, esse lado mais coordenado. Por isso que quando é elaborado um programa de treinamento, não pode pensar somente naquele lado mais coordenado, mais forte, e sim também fazer um trabalho para o outro lado também. Se a gente tem 2 braços, treinar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, se tem 2 pernas, tanto a direita quanto a esquerda também. Tentar sempre deixar o mais equilibrado possível o nosso corpo, nossos músculos também. Sim. E por que é tão importante a gente fortalecer os músculos, Ricardo? Se a gente for olhar o corpo humano, 40% é formado por músculos esqueléticos, tá? E esses músculos esqueléticos, ele está bastante ligado principalmente também aos movimentos de realizar movimentos mesmo, tanto andar, como correr, agachar e assim por diante. Então, preparar esses músculos, deixar esses músculos aptos para fazer os exercícios do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, também é muito importante, tá? Tentar sempre executar da melhor forma possível. Outra coisa que a gente deve levar em conta também é não pensar somente em músculos isolados, fazer exercício para o bíceps, para o peito ou para a coxa. Mas, como eu sempre disse desde o início da entrevista, tentar fazer padrões de movimento, executar exercícios de agachar, de levantar, de empurrar, de puxar também, tá? Então, não pensar no nosso corpo como músculos isolados, e sim como padrões de movimento também. Interessante. Agora, quando a gente fala de fortalecimento muscular, a gente também acaba lembrando muito do abdômen, né? Qual a importância de um abdômen fortalecido? A gente acaba escutando bastante hoje exercícios para abdômen, outro termo também que vem do inglês, que é região do core, né? Que seria a região do centro. Os músculos da região do abdômen, da região do centro, seria
músculo abdominal, músculo lombar e músculo da cintura pélvica, tá? Esses músculos bem fortalecidos, bem estruturados, a gente consegue desenvolver os movimentos do restante do corpo com mais eficiência e consegue produzir movimentos melhores mesmo, tá? Então, a gente fala que a realização dos movimentos do nosso corpo parte da região do centro. Então, tendo um centro bem forte, bem preparado, acaba evitando da gente executar movimentos ruins, tá? Como exemplo, um movimento de agachar. Se eu tenho uma região do core, uma região do centro forte, eu consigo executar o movimento de agachar com muito mais eficiência, com muito mais padrão de movimento. Sim, acho que a gente está falando tanto de movimentos bem executados, consciência corporal, mas é importante que tenha ajuda de um profissional para que consiga fazer esses movimentos da maneira adequada, né? Porque deve haver um cuidado para que as pessoas não se machuquem de fato, né, Ricardo? Sim, a ideia é sempre procurar um profissional de educação física para estar auxiliando na elaboração de um programa de treinamento, no programa de exercício físico, tá? O profissional de educação física é o único profissional apto a estar elaborando um programa de treinamento mesmo. Então, ele vai conseguir analisar os seus padrões de movimento, vai analisar as suas necessidades e assim conseguir elaborar um melhor programa, a melhor forma de treinamento possível para você. Legal. Nosso programa já está chegando ao fim. Quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e todas essas informações que você trouxe para a gente. Obrigada, viu? Tá, foi um prazer, muito obrigado a vocês também. Obrigada. Bom, lembrando que você aí de casa já sabe, né? Pode rever este programa e todos os já exibidos em nosso site. E eu espero te encontrar na semana que vem. Tchau, tchau.